Aproveito para antes de mais transmitir-vos as saudações de irmãos, portanto lá da igreja que pertenço, São João da Madeira, Fontainhas, mais propriamente, e há irmãos que mandaram especificamente saudações, o José António, que esteve cá há pouco tempo convosco, a minha irmã, que é a esposa, Céu, também Jonas, Simão, irmãos que vocês conhecem, que têm estado aqui convosco, e outros que não vêm cá com tanta frequência, mas que são lá do norte, lá da igreja. Portanto, eles mandaram muitas saudações para todos vós. Quero também agradecer muito especial ao Carlos e à sua família por nos terem recebido ontem em sua casa. Também quero-vos dizer que eu já me senti abençoado ontem, também com o testemunho do Tiago, que já faz praticamente quase parte da família, do Carlos, e também por momentos que partilhámos em comunhão, portanto, com o Carlos e a família ontem. E é hoje também por estar aqui convosco e sentir e ver estes rostos alegres cantarem, e é isso que eu gosto de ver na igreja, quando há estes jovens e irmãos mais velhos também, que transmitem esta alegria, não é? Não é preciso ser uma coisa muito espalhafatosa, mas a forma como cantam, acho que isso que nota-se que é da alma. Portanto, é para mim também sinto-me privilegiado e dou graças a Deus por estar aqui convosco neste dia, também por ser o vosso aniversário. E a igreja, e vou-vos falar um pouco sobre a vida da igreja e também a nossa responsabilidade, a nossa vida individual. É sempre, como disse, é bom estarmos aqui e lembrarmos este dia. Este dia por si pode ser um dia um pouco diferente, como os irmãos têm feito, mas este dia, este ano, somado a 30 anos, não é? Ou nestes 30 anos, significa muita coisa. Significa que a igreja é um fundamento de Deus. E a igreja existe porque é o fundamento de Deus. A igreja não é dos homens, nós apenas estamos cá e o Senhor quer usar-nos e quer fazer de nós vasos fracos que esta igreja exista. Portanto, se olharmos para a vida de uma igreja, neste caso a vossa igreja, não é as paredes, como sabem, mas é todos aqueles que compõem, todas as pessoas que fazem parte deste ajuntamento. Se olharmos para esta vida, todos estes anos, isto quer dizer que o Senhor esteve convosco, o Senhor guardou-vos todo este tempo. Eu só gostaria de vos lembrar, com respeito ainda a este pensamento, deixar-vos só dois pensamentos de dois grandes homens de Deus no Velho Testamento, que, por exemplo, que nós conhecemos, temos ouvido falar de Samuel, que todos conhecem aquelas célebres palavras de Samuel Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O povo de Deus nessa altura andava mal, portanto eles não andavam direitos nos caminhos de Deus. E nós lemos que eles foram ter com Samuel, este profeta, este homem de Deus, e disseram-lhe: olha, tu não cesses de orar por nós, porque os inimigos vinham sobre eles e tomavam tudo o que era deles e escravizavam-nos. E eles não podiam servir livremente o Senhor. Então eles disseram a Samuel: olha, tu não cesses de orar por nós. Eles estavam numa grande angústia. Samuel, o que ele faz? Ele continua a orar e lemos que ele edifica um altar, ele está ocupado em adorar a Deus. Então nós lemos que os inimigos vieram e foram derrotados. Simplesmente eles desapareceram. E foi uma grande vitória. Eles quase não tiveram que fazer nada. Samuel estava a adorar a Deus. E então Samuel continua e ele diz ao Senhor, agradece ao Senhor por o Senhor ter-lhes dado este grande livramento. E então vêm estas palavras que, como os irmãos conhecem, diz Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, ele exorta novamente o povo a continuar a servir o Senhor, a amarem o Senhor, porque ele era digno disso. E ele diz: até que o Senhor tem-nos ajudado. Portanto, vamos continuar. É difícil, não é fácil, mas vamos continuar. Devemos de continuar em busca do Senhor. Outro exemplo que eu gostaria de ler, antes de nós lermos propriamente a nossa mensagem, vamos ler também no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. E agora temos David, um homem de Deus, como nós sabemos, e que a certa altura ele proferiu estas palavras. Capítulo 7, vamos ler, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Gostaria de ler convosco. Nós sabemos que este homem
este rei David, ele teve por desejo edificar uma casa. Nunca ninguém se tinha lembrado, nunca ninguém tinha falado em semelhante coisa. Mesmo Deus diz que nunca tinha pedido a ninguém para construir um templo. Deus habitava num tabernáculo, como sabem, numa tenda de cortinas. E nunca ninguém, nem Deus, disse que queria habitar numa casa. Mas desde que eles saíram do Egito, o Senhor não tinha falado a ninguém sobre isso. Mas David, este grande homem de Deus, este rei, manifestou a certa altura, quando ele estava sossegado dos seus inimigos, já numa certa idade, ele começou a pensar e chamou o profeta Natã, e disse-lhe, olha, eu habito numa casa de cedros. Ele tinha já construído uma casa para ele. Mas o Senhor ainda está numa casa de cortinas, num tabernáculo. Vamos edificar uma casa para Deus. E reparem, Deus admirou, portanto, o testemunho, a vontade deste homem, David, querer edificar uma casa ao Senhor. E então o profeta disse, antes de vir a resposta de Deus, como vamos ler, veio o profeta Natã, capítulo 7, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, desculpem, creio que tinha dito o primeiro, mas é o segundo livro de Samuel. Segunda carta de Samuel, capítulo 7. E então nós lemos que Natã disse-lhe, olha, quando David manifesta esse desejo, e lemos no verso 3, segundo livro de Samuel, capítulo 7, e diz Natã ao rei, olha, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. David teve este desejo de edificar uma casa para Deus, e como sabemos, ela veio a construir-se mais tarde, conhecem a história. Não foi David, mas sim o seu filho Salomão. David era um homem de guerra, era um homem de lutas, foi um homem que tinha levado o povo em muitas conquistas. E Deus disse-lhe, olha, não vais ser tu nos teus dias, mas vai ser o teu filho Salomão. Mas esta promessa foi feita a David, e esta que foi a grande admiração depois de David. E então nós chegamos, depois dele, quando Natã vem ter com David e traz-lhe a resposta de Deus, o que é que o Senhor esperava então fazer, quando houve este desejo da parte deste homem. E é isso, irmãos, que havia de haver em cada um de nós, em cada um daqueles que fazem parte do povo de Deus. David estava a pensar, estava preocupado com o Senhor, com o testemunho de Deus. Como é que é? Eu estou numa casa, eu habito numa casa, tudo está bem, mas o Senhor, a casa do Senhor o Senhor vivia, manifestava a sua presença neste tabernáculo, como sabem, que andou pelo deserto, era onde Deus ia manifestando a sua presença. David queria honrar mais ainda o Senhor, achava que o Senhor era digno, e então queria fazer algo mais. E Deus admirou, e disse, David, tudo bem, olha, eu admiro, e isso vai ser feito. E em troca disso, o Senhor disse, olha, eu vou honrar muito mais ainda a tua casa não a casa física, neste caso de David, mas a sua descendência. Ele diz, eu vou fazer da tua descendência um reino. Vai ser o meu povo, vai ser aqueles a quem eu vou manifestar a minha presença. Se eles obedecerem, claro, se eles andarem nos meus caminhos, se fizerem a minha vontade. Eu vou honrar o meu nome através da tua família. Então nós chegamos ao capítulo 7, e vamos ler verso 22. Portanto, por aí fora, para não gastarmos muito mais tempo, o Senhor disse, a minha benignidade não se vai apartar de ti, da tua descendência, etc. E depois chegamos ao verso 18. Vamos ler o verso 18. Então entrou o rei David e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Jeová? Qual é a minha casa? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. Isto é costume dos homens, ó Senhor. Não era costume dos homens fazerem uma promessa de tal ordem. David levou este impacto de Deus, não é? Ele disse, Senhor, então tu vais fazer isso. Isto não é costume, não é normal que isto aconteça. E então ele continua e diz assim, e que mais te falará, verso 20, e que mais te falará ainda David, diz ele, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber ao teu servo. Portanto, diz ele, continua a orar, portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Reparem que o que ele diz neste texto, no verso 18, ele diz
quem sou eu, não é? Quem sou eu? Nós sabemos quem foi este grande homem, este rei. Mas quando ele está na presença de Deus, quando ele começa a engrandecer o nome de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, ele diz assim: Senhor, quem sou eu? Qual é a minha casa? Que me trouxeste até aqui? Afinal, eu vinha da malhada de trás, era do povo mais pequeno, sim, mas tu fizeste tudo isto. Ele diz: mas quem sou eu? De facto, irmãos, isto para nós lembrarmos que a Igreja, e isto agora para vos falar um pouco acerca do nosso trabalho na Igreja, do nosso testemunho, da nossa vida da Igreja. Vamos ler primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Eu também gostaria de ser breve, penso que também vou ser. Vamos ler primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós aqui, irmãos, podemos ver o exemplo de uma igreja modelo, uma igreja exemplar. Tiveram falhas, muitas falhas, mas vemos também, por um lado, as coisas boas que o apóstolo nos fala desta igreja, destes crentes. Nós lemos então, vamos ler a primeira carta aos Tessalonicenses, vamos começar a ler verso 2 até o verso 10. Diz assim: sempre, primeira carta, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós, todos fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperais dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, por meio da sua palavra. Continuo a pedir e a orar também para que o Senhor, por meio da sua palavra e por estes momentos que nós podemos partilhar, cada um de nós seja abençoado. Queria primeiro falar-vos de algumas coisas sobre, então, a vida da Igreja e qual é a nossa atitude, qual é o nosso trabalho que nós podemos e devemos de fazer. Eu costumo dizer que, e todos sabem, que a vida da Igreja é tão importante como a nossa vida individual. Sabemos que nós vivemos cada vez mais, isso se vai perdendo, a importância da Igreja, a importância dos crentes, como exemplo, como vocês aqui, a igreja que se reúne neste lugar. Isto é muito importante. Com o passar do tempo, as coisas vão degenerando, é a natureza humana do homem, é que as coisas se vão corrompendo e quase se chega a um ponto que a igreja não é importante, eu posso fazer o meu servir, posso dar o meu testemunho, posso viver a minha vida de oração, posso ler a Bíblia, e isto não preciso de ir à igreja. Às vezes existe esse pensamento, e hoje a palavra igreja, para muitas pessoas que nós sabemos no mundo, tem uma conotação não muito boa, não é? Fala das coisas de Deus e não sei o quê, e eles, igreja, vem com uma mente errada, um conceito errado de igreja. Mas sabem que, como eu ia dizer, a igreja é tão importante, como volto a dizer, tão importante quanto a nossa vida individual. Porque há verdades que dizem respeito à nossa vida individual. Isto é, há decisões que nós temos que tomar individualmente. Como, por exemplo, eu ser salvo, eu aceitar o Senhor Jesus Cristo, eu ser perdoado e eu ser salvo, isso passa individualmente por cada um de nós. Nenhum pode fazê-lo pelo outro. É uma verdade que é fundamental na vida
individual, na vida de cada um de nós. E espero que todos aqui esta manhã já tenham confiado no Senhor Jesus Cristo, já tenham aceito o Senhor Jesus como vosso Salvador. Esta é a decisão que ninguém pode tomar por nós. E isto é muito importante. Esta escolha cabe-nos a nós fazermos. Um dia aceitarmos o Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer, oxalá que, e Deus queira que alguma alma também aqui nesta manhã possa entregar-se ao Senhor. Tenha consciência que isto é muito importante na nossa vida. Sabem que sem esta decisão, daqui depende o nosso destino espiritual. Para nós, quando partirmos, para onde vamos? Se para o céu ou se para o inferno? É uma verdade que é fundamental a todo o ser humano. Todos nós temos que a tomar um dia. E oxalá que algum de vós aqui esta manhã, como temos ouvido, possa sentir esta verdade. Isto são coisas individuais, são coisas que nós temos que tomar individualmente. São verdades que são importantes e que passam por cada um de nós. Mas, agora eu volto, e é isso que eu queria salientar convosco esta manhã, há verdades que são fundamentais para que a Igreja exista, por a razão da Igreja existir. Há verdades que dizem respeito à Igreja. Isso passa também por cada um de nós. Nós sabemos que a comunhão, o testemunho, o culto faz parte da Igreja. E isso não pode ser feito individualmente. Tem que ser feito em conjunto. A Igreja não foi criada pelos homens. Não foram os homens que, vamos formar uma Igreja. Não, a Igreja, como dissemos, é o fundamento de Deus. A Igreja é o povo de Deus. E como o Senhor usa, certamente, os homens para fazer a sua obra, para que o trabalho apareça, mas é o Senhor que usa, que faz o seu trabalho. Mas a Igreja é de Deus, não é dos homens. Portanto, e se ela é de Deus, ela vai permanecer firme, porque o Senhor diz que o seu fundamento é firme, permanece firme. Portanto, há verdades, como disse, que fazem parte de uma Igreja do testemunho, da comunhão, do culto, da nossa adoração ao Senhor. Esta Igreja, como íamos considerar, nós começámos logo por ver no capítulo 1 e no verso 2, o seguinte: o apóstolo diz assim que ele recordava os tempos destes crentes. Ele diz, nós recordamos, ele diz, e fazendo por vós, todos fazendo menção de vós nas nossas orações. Era um grupo de crentes, era um ajuntamento de crentes que estava ali. E o apóstolo, como ele diz, ele dava graças a Deus por todos. Ele orava, dizendo, Senhor, eu te agradeço pelo testemunho destes irmãos, destes crentes, naquele lugar que estão ali. E ele diz, eu recordo-vos que eu tenho feito isso, continuamente por vós. Mas sabem que Deus diz por meio dele, como é dizer, há um padrão, há uma coisa muito elevada que Deus manifesta-se através de 3 coisas, que vemos aqui no verso 3, para nós avançarmos. Ele diz assim, lembrando-nos da obra da vossa fé, do trabalho de amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, nosso Pai. 3 coisas através das quais Deus se manifestava. Sabem que é importante, e reparem que nós podemos ver muitas coisas que merecem, e há aqui alguns pontos que merecem a nossa atenção, e eu gostaria que nós atentássemos para eles. Não é nada de novo, não é algo que vocês que os irmãos não conheçam, mas seria bom nós atentarmos e lembrarmos algumas coisas que merecem, sem dúvida, a nossa especial atenção para a Palavra de Deus. Reparem que Deus põe aqui, através do apóstolo, algo muito elevado. Que eram 3 coisas pelas quais Deus se manifesta. Portanto, daí a necessidade de nós, os crentes, estarmos juntos. O que é que nós fazemos? O que é que cada um de nós contribui? Não pensemos, a Igreja é só para os líderes, para os guias da Igreja, para os responsáveis. E, portanto, eles é que fazem o trabalho. Eu apenas só vou lá. Mas isso não é certo. Deus não quer que nós hajamos assim. Deus quer que cada um de nós partilhe. Por isso é que a Igreja existe. Por isso é que Deus cria este ajuntamento. Criou este ajuntamento. Que é para os crentes estarem juntos, para partilharmos juntos. Como ele diz aqui, e Deus manifesta-se. Deus quer se revelar. Deus quer se manifestar através do ajuntamento de pessoas. Deste grupo de pessoas. Reparem que é ali também na Igreja
Então dizia, o que é que nós fazemos, qual é o nosso contributo para nós estarmos na igreja. Sabem, há duas coisas que estão a pensar, nós podemos estar nestes dois tipos de pessoas. Ao lembrarmos este aniversário, como os irmãos estão fazendo hoje, nós podemos lembrar, podemos pensar na vida, muito rapidamente, da vida da nossa igreja. E sabem, eu costumo meditar sobre isto. Há dois tipos de pessoas que nós podemos estar incluídos. Há aquelas pessoas que vivem, chegamos a este dia, 30 anos, e há pessoas que chegamos a este dia então e pensamos, e alguns de nós podem pensar assim, podemos estar incluídos neste número. Vivem sempre gemendo, vivem sempre apontando dificuldades, vivem sempre apontando defeitos, sempre isto, sempre aquilo, que está errado, que não está bem, vivem sempre gemendo e sempre com dificuldades. Podiam dizer, quanto eu sofri até aqui. Não vê nada de bom. Não pensam no lado melhor. É verdade que as dificuldades existem. Paulo, nós lemos que ele viveu trabalhando, sofrendo, sempre, mas ele diz, mas não desfalecemos. Vamos continuar, e esperava sempre alcançar sempre o melhor. Era para isso que ele tinha esta confiança em Deus. Era a fé destes crentes. Reparem que estes crentes eram crentes que sofreram. Vamos ver, eram crentes que passaram por muitas dificuldades. Mas chegou a um ponto em que, apesar disso, eles diziam, nós não nos falecemos. E tinham sempre esta esperança, viviam sempre com o desejo de servir cada vez mais o Senhor, e pela fé deles, pela confiança deles, o nome de Deus, eles davam esse testemunho. O nome de Deus era glorificado. Portanto, nós podemos estar, ou estamos neste número, daquelas pessoas que vivem sempre toda a vida, e não só em 30 anos, mas depois outros mais anos, e por aí fora, vivem sempre gemendo, sempre, nunca vê nada de positivo. É sempre tudo negativo, é sempre tudo mau. Mas também podemos, e graças a Deus, porque também temos, irmãos, e temos este outro tipo de pessoas que não pensam assim. Como já vimos, Samuel não pensou a mesma coisa. Samuel disse, quão bom, não é? Ou até que nos ajudou o Senhor. Não é? Quão bom, outros podem pensar assim, quão bom é nós chegarmos até aqui, não é? Termos chegado até aqui. Se existem aquelas pessoas que vivem sempre gemendo e apontando dificuldades e defeitos e estão na igreja apenas só para apontar erros, que é verdade que existem também, mas não queiramos viver assim. Queiramos estar no meio daqueles que podem dizer, quão bom foi chegar até aqui. E vamos esperar sempre que o Senhor nos vá mostrando coisas cada vez mais e melhores. Portanto, David viu isso, como já vimos no rei David. Ele viu isso, Senhor, quem sou eu que fizeste chegar até aqui? E foi um homem, como vimos, de lutas, de dificuldades, mas sempre com esperança que, quando o Senhor lhe faz esta promessa para muitos dias, mais animado, mais esperançoso ficou este rei. Portanto, nós podemos estar num grupo ou no outro. Oxalá que todos nós esta manhã aqui pensemos, bem, eu estou na igreja, devo estar na igreja para servir o Senhor, para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. E é verdade que podem existir muitas dificuldades, mas vamos pensar também que dizemos aos nossos irmãos, olha, foi bom nós termos chegado até aqui. De facto, se na história da vossa igreja, certamente, se olharem para o passado, houve muitas dificuldades. Não é? Somos humanos e sei isso também por experiência. Se olharmos para o passado da nossa igreja, há muitas lutas, há muitas coisas pela frente, mas também podemos dizer, quão bom é chegar até aqui, não é? Quão bom até aqui chegamos. E agora vamos esperar que o Senhor nos continue a ajudar pela frente. Vamos ver muito rapidamente então, estes crentes pensavam desta forma positiva. Como nós lemos o seguinte, nós temos no verso 5 e 6, para nós avançarmos, diz assim, primeira carta aos Tessalonicenses que estamos a ler, ele diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós e entre vós. Reparem que estes homens, porque imitavam, o apóstolo diz noutra parte, ele diz, sede, sabei, não é? Vós fostes feitos, aliás, nossos imitadores. Eles estavam agora a ser um exemplo, porquê? Porque eles tinham tido lá um homem
um homem de Deus, o apóstolo Paulo, e ele diz, vós fostes feitos nossos imitadores. Podemos então pensar desta forma, que o Senhor coloca-nos na sua igreja, no seu povo, para quê? Para que possamos ser uma boa influência, possamos ser uma boa ajuda, para que outros se tornem nossos imitadores. Naturalmente, estes crentes, como ele diz, vós fostes feitos nossos imitadores. Tal tinha sido a presença do apóstolo e de outros crentes na presença deles, que eles automaticamente, pelo poder de Deus, imitaram-nos, não é? Tentaram e naturalmente seguiram este exemplo. Reparem que a conversão destes crentes, como é que eles se converteram? Nós vemos, por exemplo, que vamos ver em primeiro 3 coisas a respeito deles, o que aconteceu, como eles se converteram, o serviço que eles prestaram na igreja e a sua esperança. Nós vemos o seguinte, vemos que eles, a certa altura, nós lemos que como é que esta conversão aconteceu. Sabem que eles receberam a palavra, diz-nos no verso 6, vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra. É bom, irmãos, nós recordarmos a importância que deve ter a palavra de Deus na nossa vida. Estes crentes, como nós lemos aqui, a forma, o que os levou a aceitarem esta conversão, esta mudança na vida deles, o que fez esta mudança, esta transformação, foi a palavra de Deus. Ele diz que eles receberam a palavra de Deus, não foi fácil. Ele diz que debaixo de muita tribulação, como ele próprio diz, recebendo a palavra com muita tribulação. Reparem que, mas isso fez com que eles tomassem a decisão certa, a escolha certa. Sabem que o caminho estreito e apertado é difícil. O Senhor mesmo diz, o meu caminho é apertado e é difícil, mas é o melhor caminho. A vontade de Deus é boa, é perfeita. Não quer dizer que seja fácil nós fazermos a vontade de Deus. Mas temos a certeza que a vontade de Deus é boa para cada um de nós. Ele tem o melhor para cada um de nós, para o seu povo. E estes crentes, apesar de debaixo de muita tribulação, eles receberam a palavra de Deus, receberam a vontade de Deus. E uma coisa que aconteceu é que nós lemos que eles seguiram o Senhor. Isto é sempre difícil. Aceitar a palavra de Deus primeiro, ouvir a palavra de Deus e seguir o Senhor. Esta é a ordem de Deus. Ouve-me e o Senhor diz, agora segue-me. Sabemos que muitos têm ficado pelo caminho. Se calhar aqui muitas pessoas já passaram por cá, ouviram a palavra de Deus e gostaram e até se converteram, aceitaram o Senhor. Mas onde estão? Não seguiram o Senhor. Não serviram mais o Senhor. Não quiseram servir o Senhor. Porque é difícil. Acharam que era algo muito difícil para as suas vidas, para eles dedicarem ao Senhor. Mas reparem que o caminho largo é fácil. E o Senhor diz, e muitos são os que andam por esse caminho. Mas esse caminho não conduz a nada. Conduz aos descrentes, conduz à perdição. E ao crente que não quer seguir o caminho do Senhor, se segue o seu caminho, ele nunca vai ser feliz sem Deus. Nunca ninguém pode ser feliz não obedecendo à sua palavra, não seguindo o Senhor. Depois de salvo, nós só temos uma alternativa. É seguir o Senhor, obedecer à sua palavra. Claro que nós somos teimosos e falhamos e pecamos e por vezes queremos fazer a nossa vontade. Mas para sermos felizes e gozarmos a paz de Deus, nós devemos de seguir o Senhor. E foi o que estes crentes fizeram. Eles ouviram a palavra de Deus e seguiram o Senhor. Era difícil, é verdade, mas há uma coisa que eles tiveram, que nós vemos aqui, é que isso trouxe gozo. Estão a ver? À primeira vista, nós escolhemos o caminho mais difícil. Agora, muitos de vós que estão a seguir o Senhor, que aceitaram o Senhor e estão a seguir o Senhor. E podereis pensar, bem, isto realmente agora vai ser um caminho difícil, não vai ser fácil, como sabemos. A vida cristã não é fácil. O Senhor nunca prometeu que segui-lo seria muito fácil, seria tudo maravilhoso pela sua frente. Há as dificuldades, como já vos falei, que existem, que todos conhecem, uns de uma maneira, outros de outra, há as provações. Mas reparem, como o caso destes crentes, eles receberam a palavra debaixo de muita tribulação. Mas sabem, há uma coisa que acontece, é que isso trouxe-lhes gozo. Lemos aqui que ele diz, recebendo a palavra com gozo, no verso 6, com
em muita tribulação, mas com gozo, com alegria. Estão a ver? Seguir o Senhor, afinal, traz alegria. A partir daí parece tão difícil e parece que agora vai ser tão complicado. Pode ser, mas o Senhor diz que Ele vai trazer gozo se nós continuarmos a seguir o Senhor. Não desistirmos, seguirmos o Senhor. A conversão deles, portanto, como vimos, começou pela palavra de Deus. Eles receberam-na com muita certeza. Nós vemos aqui que eles não tiveram dúvidas. Isso é a certeza que eles tinham na sua vida. Converteram-se, e então nós lemos depois, em segundo lugar, como é que isso aconteceu. Reparem que a conversão dele mostrou-se, era prática. Ninguém pode dizer, eu aceitei agora o Senhor Jesus Cristo, pronto. Então nós vamos ver. Como um crente que já idoso, que já partiu, dizia sempre, vamos ver o tempo. Ele era muito cuidadoso, sempre quando havia assim muita euforia, uns eram verdadeiros, outros poderiam não ser, mas levados pela influência. E este irmão sempre dizia, ficava feliz, muito contente, mas agora vamos ver, não é? Agora vamos ver. E por aí fora, e graças a Deus, muitos crentes, muitos jovens, nesse meu tempo, estão hoje, pela graça de Deus, a seguir o Senhor. Mas reparem, estes, como vemos aqui, a conversão, diz-nos, trouxe logo imediatamente uma transformação. Diz-nos logo em seguida 3 coisas que nós vemos aqui muito rapidamente que aconteceu. Diz que eles converteram-se, não é, dos ídolos, para seguir o Senhor. Eles mesmos, diz ele, eles converteram-se dos ídolos, a última parte no verso 9, que eles converteram-se dos ídolos, converteram-se a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. É assim, a conversão. Primeiro eles recebem a palavra de Deus, e espero que vocês aqui mais uma vez hoje tenham a oportunidade de receberem a palavra de Deus. Com muita certeza, porque a palavra de Deus não é a palavra dos homens. Estes crentes receberam a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou logo a fazer efeito nas suas vidas. E quando há uma verdadeira conversão, isto é, quando aceitam mesmo o Senhor, quando recebem o Senhor, a transformação acontece. Nós não podemos andar mais como andávamos outrora, diz o apóstolo. Outrora nós éramos isto, éramos aquilo, é verdade. Fazíamos coisas muito erradas, muito más. Mas ele diz, mas agora vós sois povo de Deus. Agora não vivais mais como vivias outrora. Agora há uma transformação imediata que acontece na vida quando uma pessoa se converte. Portanto, ninguém pode dizer que se converte e se não houver uma mudança, uma transformação. Porque a salvação, como nós sabemos pela palavra de Deus, salvação traz transformação. O Senhor não só nos salva, como sabemos, da condenação, Ele quer nos livrar do inferno, da ira, não é, que paira sobre o pecador. O Senhor, a salvação é somente não nos tirar daí, mas também transformar a nossa vida. E este é o maior impacto que nós podemos dar ao mundo. É Deus, através de vidas pecadores como nós, todos fracos, mostrar a sua graça, mostrar a sua salvação. E era o que estes crentes fizeram. Diz que eles tiraram os ídolos da sua vida, converteram-se dos ídolos a Deus. Foi algo que eles tiveram que deixar, tiveram que tirar. Sabem que nós sabemos Jacó, a certa altura na sua vida, ele virou-se para a sua família, para aqueles que o seguiam, e ele queria adorar o Senhor, depois daquelas todas as experiências difíceis, porque este homem de Deus passou, até que ele aprendeu, até que ele depois aprende, e ele agora quer seguir o Senhor. E ele vira-se para os seus filhos, para a sua família, e diz, tirai os ídolos que há no meio de vós, e vamos adorar o Senhor. Por isso, irmãos, se existe na nossa vida alguma coisa que está a impedir de nós seguirmos livremente o Senhor, vamos por isso fora. Vamos deixar isso. Vamos nos dedicar mesmo a servir o Senhor. Afinal, a igreja é composta assim de crentes, não é? De vidas transformadas que querem agora servir o Senhor. Louvarem o Senhor. Portanto, estes crentes converteram-se dos ídolos para o Senhor. Portanto, o Senhor não vai partilhar. O Senhor quer a vida, quer o primeiro lugar na nossa vida. Não é? Como já temos lido nesta manhã, Deus quer o primeiro lugar na vida de cada um de nós. E Ele não vai partilhar o seu lugar com mais alguma coisa. Ele quer cada um de nós individualmente. Ele quer o nosso coração. Ele quer-nos totalmente. Por isso, o ídolo é uma coisa que pode estar na nossa vida a partilhar ou quer partilhar alguma coisa com o Senhor.
E nós não podemos viver entre dois caminhos, entre com um pé no mundo e com um pé nas coisas de Deus. O Senhor tira isso fora, mas segue verdadeiramente o Senhor. Certa vez o povo de Deus estava a viver assim, e tanto que o profeta virou-se para eles e disse-lhes: até quando cocheareis entre dois caminhos? Queriam andar com um pé nos caminhos de Deus e com outro pé. Sabiam que seguir o Senhor é bom, era tudo bem que eles tinham a receber, mas também queriam um pouco viver a vida, o mundo, andavam divididos. E o Senhor não quer que o seu povo seja um povo dividido, com um coração dividido. Ele quer um coração inteiro só para Ele. Ele não vai partilhar a nossa vida, o lugar, não vai partilhar com mais alguma coisa. Não, Deus quer unicamente. E foi o que estes crentes fizeram. A transformação começou por aqui. Deixaram os ídolos e então serviram o Senhor. Portanto, para nós resumirmos e terminarmos, estes crentes não somente estavam salvos, mas serviram, como vemos aqui, serviram o Senhor. Servir o Senhor é obediência à sua palavra. Se nós amarmos, admirei muito aquele cântico das crianças no início, de aquilo que posso fazer pode ser bom, ou melhor, é bom. Aquilo que tu fazes, seja varrer, seja um recado, seja uma coisinha assim, é bom. É bom nós, os crentes, estarem na igreja, pensarem que estão na igreja, bem, eu estou lá, devo de estar lá, porque, como disse no início, é importante a vida da igreja, tão importante quanto a nossa vida individual. Às vezes nós somos muito egoístas, pensamos em nós próprios e não pensamos na igreja, pensamos na igreja para segundo lugar, para se eu tiver tempo, eu vou à igreja, não é? É o pensamento corrente, se eu tiver tempo, eu vou, mas se não tiver tempo, eu já não me dedico. Mas, como crentes, nós devemos no caso destes crentes que estamos a ver, esta igreja, exemplo, uma igreja que se tornou modelo, ela estava ali, queria servir o Senhor, e vemos que eles serviram verdadeiramente ao Senhor. Como? Seguindo, obedecendo a sua palavra. Portanto, viver a vida cristã é obedecer à palavra de Deus, à palavra do Senhor. E só termino e deixo-os depois, os irmãos podem pensar e podem depois dedicarem-se a estudarem, a pensarem sobre 4 pontos só para vocês meditarem. Nós lemos que 4 coisas que nós individualmente podemos aprender e que isto faz parte depois do nosso conjunto como crentes. Estes crentes tornaram-se ousados, devemos de ser ousados, isto é a confiança em Deus, não é? Confiarmos na palavra de Deus, foi como eles fizeram. Isto exigia coragem, exigia força para seguirem o Senhor face ao sofrimento. Foram aprovados de Deus, como nos diz no verso 4. 4 coisas que nós podemos aprender destes crentes. Eram ousados e que Deus quer que hoje nós também sejamos. Cada um de nós devemos de pensar, bem, eu devo ser ousado, isto é, confiante, ir na confiança do Senhor. Não é aquela ousadia humana, mas a confiança que o Senhor nos dá. Aprovado, diz o apóstolo também. Ele diz, nós fomos aprovados por Deus. E oxalá que também cada um de vós seja aprovado por Deus para servir o Senhor. Ele diz, brandos também, devemos de ser a terceira coisa, brandos. Ele diz, nós fomos brandos e entre vós. Às vezes é preciso haver isto, não é? Também uma certa mansidão com os crentes, com o povo de Deus. Todos somos diferentes, não somos todos iguais e, portanto, nós devemos de ser. E estes crentes aprenderam também esta verdade, a serem brandos. Face à dureza, face às dificuldades, e se calhar hoje também isso existe no meio da igreja, face às dificuldades, às complicações, por vezes isso suscita dentro de nós aquele nervosismo, aquela inquietação, mas devemos de, como diz o apóstolo, sermos brandos, não é? Uns com os outros. Sabem que era o trabalho de amor, este era o trabalho de amor que Paulo diz que havia entre eles, um trabalho de amor que era feito, e isto, há crentes que isto acontece e isto vê-se no trabalho da igreja. Há crentes que nunca aprendem a convivência, não é? Este amor, este trabalho de amor, porque não estão presentes. Não querem aprender. Isso é uma coisa que nós vamos aprendendo. Ninguém nasce assim. Isso nós vamos aprendendo a revelar e a mostrar esse verdadeiro amor, como diz o apóstolo, o trabalho de amor que existia entre eles. E então isso foi notório, como diz no verso 7, e fazia com que eles se tornassem brandos uns com os outros. E então, por último, voluntários. A igreja também precisa de voluntários, não é? Às vezes costuma-se, às vezes lá na igreja, às vezes quando não há voluntários à força.
Portanto, mas não esperemos que isto aconteça em cada um de vós, que hajam voluntários, que sejamos daquelas pessoas como David. Eu quero fazer, eu pensou no Senhor, o que é que eu posso fazer? E este foi um exemplo, foi a casa que ele quis dar ao Senhor. Portanto, cada um de vós, que o Senhor vos ajude, que o Senhor amou-nos, o Senhor deu tanto por cada um de nós, que nós sejamos também humildes para buscarmos o Senhor. Que haja, como diz o apóstolo, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento. E deixo-vos esta palavra, como ele termina, que haja em cada um de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que por amor de nós se entregou. Portanto, nós devemos ter este sentimento uns com os outros, em buscarmos e amarmos também o Senhor. Que Ele vos abençoe também.